Pessoal, bem-vindo mais um Literatos, e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês, não pasmem o título do vídeo, é uma Bíblia comunista. Mas o título não é Bíblia comunista porque é os dizeres do comunismo ou como um manifesto comunista. Mas é uma Bíblia que tem uma característica de um enviesamento mais de esquerda, marxista, uma linguagem, seja nos seus comentários, seja nos seus esboços, nos títulos que apresentados, nos subtítulos que são apresentados nos textos e nos títulos que são apresentados nos livros. Então, a característica do marxismo dessa Bíblia se dá por conta desses comentários e desses recursos que essa Bíblia apresenta. Antes de mais nada, eu queria dizer que essa Bíblia é uma Bíblia barata, né, que você encontra de um preço bem barato e cheio de recursos, seja com mapas, seja com comentários, esboços, mesmo que sejam pequenos comentários e não sejam de todos os textos, sejam de recursos adicionais no final do livro, e até os mapas são coloridos, né? Então assim, não são tantos recursos como, por exemplo, a Bíblia de Estudo apresenta, mas são recursos interessantes, apesar desse enviesamento em alguns, por exemplo, principalmente nos comentários da Bíblia, ela tem vários recursos que são interessantes que orientam o leitor. Fora o fato de por ser uma Bíblia católica, apresentar os livros apócrifos, né? Então, é um livro interessante para quem tem curiosidade. Outra característica dessa Bíblia é o fato dela, por exemplo, os textos da Bíblia que fala de preços e medidas, né? Valores, medidas, elas já colocam o texto para a nossa linguagem. Por exemplo, côvados, né? Que é uma medida muito comum usada no Antigo Testamento. Ele já traduz em centímetros para a gente. Então fica bem mais fácil para você ter uma noção mais exata daquilo que o autor está dizendo, né? E qual é a Bíblia em questão? É a Bíblia da edição pastoral, da Paulus, né? Vocês podem ver aí. E ela tem um papel amarelado, né? Papel Bíblia, como de costume, né? Amarelado. Eu vou estar apresentando alguns textos que comprovam essas características do qual eu estou dizendo, certo? Tem um texto aqui de Miqueias 6, versículo 9, o subtítulo está assim, ó: a classe dominante será desmascarada. Para quem entende a expressão classe dominante, é uma expressão tipicamente marxista, né? Eu vou apresentar outro texto aqui, por exemplo, de Atos 5, do qual ele fala aqui, ó, o comentário de Atos 5, versículo 1 a 11. A sovinícia e a ostentação, típicas de uma sociedade pagã, baseada no espírito de posse, ameaçam infiltrar-se na comunidade e falsificar-se o senso de comunhão que gera fraternidade e partilha. A comunidade é sacramento da presença do Espírito. Mentir para ela é mentir para o Espírito Santo. Falsificar o próprio testemunho cristão. Para transformar a sociedade, a comunidade precisa ser coerente, viver em fraternidade e partilha. Ser cristão não admite mediocridade. Pela primeira vez aparece nos Atos o termo igreja. Então assim, espírito de posse, sovinice, né? Partilha, fraternidade. Então assim, não que de certa forma o texto ele não tem uma certa coerência ao comentário com relação ao texto, mas você percebe que ele tem uma inclinação para esse tipo de interpretação. Vou apresentar outros textos aqui. Ruth, o subtítulo do livro de Ruth é Luta dos Pobres pelos Seus Direitos. Esse subtítulo similar está também no livro de Miqueias, né? Então assim, apesar do livro de Ruth ele falar de um certo grupo que tem dificuldades,
eu acho muito enviesado você colocar o subtítulo do próprio livro como este. Vamos ver aqui. O livro de Judite. A invencível força dos fracos. Aqui a gente tem uma introdução ao livro, né, como se fosse um esboço para falar um pouco da questão da história. Isso está em todos os livros da Bíblia. Muitos deles têm uma introdução, tem a divisão do livro. Por exemplo, o livro de Isaías é dividido em mais de uma parte, são recursos interessantes. Mas vários dos comentários dessa Bíblia, ele tem esse viés de esquerda. Por exemplo, o livro de Tiago 5, versículo 1 ao 6. Tiago critica agora os proprietários que se enriquecem à custa dos trabalhadores, visando unicamente o lucro. Esses latifundiários. Latifundiários é um termo muito comum no comentador, que ele faz alusão principalmente quando lá em Levítico, uma parte da lei que fala de proteger os mais pobres. Cometem graves injustiças sociais, retenção do salário devido aos operários, acumulação de riquezas que não reverte para o bem comum, mas serve unicamente para uma vida regalada e luxuosa, opressão jurídica e condenações conseguidas graças ao suborno contra os pobres inocentes que não têm meios de defesa, frutos do roubo da injustiça. O tesouro amontoado pelos ricos será testemunho que condenará na hora do julgamento. Claro que assim, boa parte das informações são coerentes, né? Mas existe um peso que é colocado na interpretação do texto, que para quem lê, denota esse caráter marxista, socialista, né? Então assim, essa Bíblia é uma Bíblia interessante. Eu até tinha um desejo de querer uma Bíblia católica para ler e tal, e comprei essa e até mesmo pelo preço e vários recursos, ela é interessante de ler. Eu queria só salientar que ela não é uma Bíblia, como pode dizer, ruim, entendeu? Pelos comentários, ela tem vários recursos que é interessante, que dá uma visão geral, principalmente na introdução dos livros, né? E até a parte que fala dos apócrifos, por exemplo, eles ressaltam, em alguns deles, o fato de não ter dados históricos compatíveis, né? Ou seja, essa Bíblia é bem honesta para reconhecer as fragilidades, nesse caso, dos livros apócrifos. Então, espero ter gostado, compartilhem e até mais.